O Cienge Podcast da Construção está começando para colocar você bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Esse episódio foi gravado durante o Constru Summit 2024, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast do Constru Summit e estou aqui, eu sou a Fernanda Pagliarani, gerente de negócios do Cienge, muito voltado aí para oferta de serviços financeiros, tá? Estou aqui com o convidado Vonei Eng, que é CEO da Multibric, e o Caio Lobo, engenheiro, fundador do projeto Incorporador e diretor na Mitro, construtora e incorporadora, tá? Quer se apresentar, falar um pouquinho? Sou Vonei Eng, sou CEO da Multibric, uma empresa especializada em crédito, em grana funding para construtora. Temos 25 anos de experiência. Esse ano vamos conceder em torno de 10, 11 bilhões de crédito. Fomos uma gestora que fomos se especializando ao longo dos anos em construtora, uma operação mais alongada aí, com o objetivo de melhorar a competitividade das construtoras. Obrigada, Vonei. Caio, fala um pouquinho da sua experiência para a gente. Legal. Eu sou um engenheiro civil, formado aqui na UFSC, em Floripa mesmo. E hoje eu tenho uma incorporadora, eu atuo em Goiânia, tenho uma incorporadora ali do segmento popular e médio padrão, a gente chama ele de SBPE de entrada. E de uns anos para cá, eu tenho um canal de produção de conteúdo também, que é exatamente para educar mais o mercado, trazer mais informações, que é o canal O Incorporador. Então ali a gente acaba trazendo muita informação e até uma demanda que a partir disso, acaba que o mercado ele é muito grande, mas ele era muito concentrado em poucos players. Então conforme isso foi aumentando, a gente foi tendo cada vez mais players regionais, a gente teve cada vez mais relevância do player regional, faltava muito, isso eu enxergava de dentro do mercado, um processo de educar o incorporador. Acaba que a gente não vê isso na faculdade, não tem lugar nenhum que a gente aprende a ser incorporador. Então tinha essa dificuldade do mercado. Eu acabei trazendo uma linha do profissional também, que a gente tem a produção de conteúdo, mas também tem cursos, consultorias, tudo mais, voltadas para construtores e incorporadores. Bom, o nosso bate-papo aqui, na verdade, a ideia é a gente trazer um pouquinho sobre as estratégias, né, de um fund, né, para um crescimento sustentável da incorporadora. E aí eu vou fazer uma pergunta assim: como deve ser a preparação de uma construtora ou incorporadora para um objetivo de crescimento, né? Como ela deve se preparar para buscar esse fund? A gente tem que entender, acho que o Vonei vai poder trazer uma visão mais de dentro do mercado financeiro. A grande dificuldade que as incorporadoras têm, principalmente as incorporadoras familiares, é aquela governança. Então o pessoal às vezes tem uma incorporadora, ela já está ali há 10, 20, às vezes até 30 anos, está dando certo o negócio dela, mas ela não tem muito que prestar conta. E por ela não ter essa necessidade de prestar conta, uma empresa familiar, tudo, ela não tem tanta governança, não tem tanto processo definido, não tem tanta diligência, vai uma coisa muito de feeling. E quando a gente pensa em escalar o negócio, quando a gente pensa em profissionalizar tudo, a gente tem que ter um olhar diferente. Mas, cara, desse modelo funciona? Funciona, mas para quem está enxergando de fora, tá claro que aquilo ali tá sendo lucrativo? Tá claro que não tá tendo, digamos assim, confusão de pessoa física com pessoa jurídica? Isso tudo tá claro, que é o que a gente fala muito da governança. Então, quem vai nesse caminho de como se preparar, objetivando o crescimento, que o crescimento passa muito pela alavancagem, pelo funding, a gente está num segmento de atuação que exige um capital ostensivo. Então, para produzir imóveis, a gente precisa de um dinheiro, que é diferente de outros setores, quando você está falando principalmente de serviço, que o maior ativo é o serviço em si.
E por precisar de muito dinheiro, a gente acaba tendo uma relação muito próxima com bancos, com o mercado de capitais e tudo mais. Então é importante que a empresa olhe para ela mesma e entenda isso. Mas beleza, o passo é crescer. Também se quiser ficar pequeno, tá tudo bem. Não, eu fiquei 30 anos assim, vou ficar mais 30. Entenda que o tamanho daquela empresa e o fluxo dela vai ser limitado. Mas a partir do momento que tem uma decisão, eu quero crescer, ela precisa olhar para dentro e falar, tudo que está aqui, os processos estão bem definidos, a estrutura societária está correta, nosso controle financeiro é correto, pode ser auditado e tudo mais. A partir do momento que a empresa internaliza, entende tudo isso, ela abre muita porta. Acho que até o Walner pode falar um pouco sobre esse abrir portas. Né? Reforçando as palavras do Caio, é exatamente isso. Né? Tudo se começa com governança, sem sombra de dúvida. E acho, onde muita construtora acaba se atrapalhando é na vontade de crescer antes de se organizar. O mercado de capitais, a gente que fornece dinheiro e crédito para as construtoras, a gente quer primeiro a profissionalização e a organização e depois o fornecimento de dinheiro de uma maneira competitiva, onde a construtora vai ter diferenciais. Então, o empresário que está iniciando no ramo, ele não deve se preocupar que ele está em uma corrida de 100 metros e não é a quantidade de projeto que ele está tocando, e sim a quantidade de projeto que ele está entregando. Ele deve aguentar um pouco e entender que ele está numa maratona e que é muito importante que ele entregue dentro dos prazos, se organize contabilmente, que seja proporcional o que ele recebe antes de estar entregando, que as planilhas deles vai caminhando, caminhei com a obra, recebi, que não existe um desencaixe desse fluxo de mais vendas do que menos evolução de obra, porque é isso que a gente vai olhar. A partir do momento que o empresário passou essa parte ali onde as ondas estão quebrando, nós estamos hoje em Florianópolis, a gente repara que independente do faturamento, ele já está no momento que ele pode ir para o mercado de capitais, onde ele tem essas entregas e ele pode acessar dinheiro de uma maneira mais competitiva e quem sabe escalar num nível, deixando de ser regional por um nível maior. E isso vem muito em se organizar tendo um bom RP. Estamos aqui com a Cienge, por isso que procuramos a parceria, situações que a gente encontra em construtora que estão fazendo o dever de casa, né? A construtora, a nossa casa de crédito, ela trabalha com outros segmentos também. A gente repara, né, que ele era um segmento com maior margem de lucro que outros e ele criou uma gordura de desprofissionalização com um percentual muito grande. Logo, os profissionais, as empresas que procuram ter um RP, como estamos aqui com a Cienge, que procuram esse caminho de organização, eles acabam conseguindo escalar e, consequentemente, conseguem ter acesso a parceiros e a poder crescer. E daqui a pouco a rentabilidade dele vem de uma outra maneira, sim, pela quantidade, não só quantidade com qualidade, porque só quantidade não é o que o mercado procura, não é o que a gente procura. Antes de continuar o bate-papo, que tal já colocar as dicas desse episódio em prática? Separamos aqui na descrição do podcast um material exclusivo e gratuito sobre funding de mercado. Com ele, você consegue encontrar novas fontes de investimento para os seus lançamentos imobiliários. É só clicar no link e aprender a captar recursos para a construção civil. Para acessar mais materiais gratuitos, visite o site do Cienge, www.cienge.com.br. Uma construtora, uma incorporadora, para ela ir para esse mercado de captação de funding, então ela tem que ter uma governança, né? Se preparar para isso. E após a captação desse fundo, o que seria, o que você enxerga, né, Bonet, como boas práticas para ela se manter nesse mercado e conseguir, sim, abrir mais frentes? Porque muitas vezes a gente percebe, né, o incorporador sempre fala, poxa, eu quero começar a pegar fundo, mas todo banco, né, pelo menos os bancos tradicionais, sempre fala, quantas obras você já entregou? Mas você nunca pegou, né, crédito. Sempre tem essa barreira quando ele nunca foi, né, para o mercado financeiro. Então, uma vez que ele já conseguiu entrar,
que ele tem que fazer? O que um incorporador teria que fazer para se manter nesse mercado? Ele tem que procurar ter diferenciais competitivos em relação aos concorrentes dele, com o objetivo de melhorar a rentabilidade do negócio. Isso se dá por várias maneiras diferentes. Uma empresa que trabalha com ticket mais baixo, ele vai procurar diferenciais de produtividade, uma automação, uma obra melhor, procurando onde ele consegue fazer de uma maneira mais rápida, mais simples e mais barata. Mas o caminho natural da maior parte das empresas é procurar ir por um ticket maior, né, agregando mais valor ao negócio e também procurando algumas outras rentabilizações na obra que uma construtora mais de início ou de médio não consegue. Mas o caminho, uma empresa que vai ficando mais madura, ela passa a ter outros custos também. Então o caminho para ele continuar tendo acesso de crédito barato é ele procurar sempre a rentabilidade do negócio, nunca trocar aí ou dar o passo antes do momento legal. Acho que a construtora ela tem que estar pensando em se reinventar a cada momento que ela tem de idade dela e experiência pelo que ela já vivenciou. Eu acrescentaria muito, até puxando o que o Rony passou da maratona, a gente tem que ter, depois que já está conseguindo alavancar, pegar para ele ter essa mentalidade de longo prazo. Porque se a gente olha para o curto prazo, a gente preocupa muito com o PF e pouco com a empresa. E o que isso acontece? Isso pode gerar inadimplência da empresa, pode ter um relacionamento ruim com o fornecedor, relacionamento ruim com quem faz fund, e isso acaba virando uma bola de neve negativa. Então eu entendo muito que para quem está começando e para quem está nos primeiros anos de empresa, ela tem que pensar e falar, cara, agora tem uma dificuldade, isso vai ficar cada vez mais fácil, pensando ali pelo lado do crédito, de acordo com que eu tiver um histórico não só de obras, mas também de bom pagador. Eu falo muito, a primeira obra que a gente alavancou na Caixa, no apoio à produção, já vai fazer 12, 13 anos. E a gente começou com um rating, acho que era B ou C, alguma coisa assim. E todo ano a gente foi pegando novos negócios, sempre pagando em dia, sempre fazendo tudo. E 12 anos depois, pela primeira vez, a gente conseguiu AAA o rating. Por quê? Porque foram várias operações sem nenhum problema, sem nenhum imprevisto, sem nada. Isso é uma visão de longo prazo, porque quando a gente tem uma visão muito curto prazo, é aquela visão, vou inflar a empresa, às vezes eu não vou conseguir pagar, eu não vou honrar com o que eu peguei, porque momentaneamente é aquilo ali. Então, quando a gente entende que é um mercado de longo prazo, e ele passa por fases, o mercado imobiliário ele não é sempre em ascensão, ele é cíclico. E a gente tem que estar preparado para todas essas fases do ciclo e pensando ele no longo prazo. Então, entender que conseguir alavancar, conseguir fazer, isso é um começo e não um fim. Então, isso é o começo do processo que a gente tem que internalizar e melhorar ele tempo a tempo. Legal. Aí, assim, hoje a gente fala muito de fund, né? E por muito tempo, né, ficou muito centralizado fund em grandes bancos, né? Mas hoje a gente fala em diversificação, né? Quais são as opções de fund mais relevantes e assim, viáveis para uma consultora incorporadora? O sistema financeiro brasileiro está passando por um processo de desbancarização, né? Acho que entrou pelos caminhos mais fáceis, né? Se pensar hoje em cartão de crédito, banco digital, quase todo mundo já tem um neobanco, um novo cartão de crédito, e ali nasceu a desbancarização. Se pensar em investimento, já se tem as plataformas de investimento e tal, já não se pensa mais de ir lá num banco tradicional fazer um investimento. E as outras modalidades, crédito para pessoa jurídica, especialmente médias e grandes empresas, como o tamanho do cheque é maior e a rentabilidade para a gente é menor, porque a gente tem uma taxa bastante competitiva, menor do que o banco, então ele demorou mais para acontecer, até porque nesse processo tudo as nossas casas se profissionalizar, ter o ticket para poder atender, ter a escala a nível Brasil, o processo de digitalização também ajudou muito, porque nisso de desbancarizar, para te acessar o Brasil todo, uma época atrás, como era analógico, tu tinha que estar em quase todas as cidades do Brasil e região. Mas hoje é possível digitalmente, né, com colaboradores trabalhando de maneira híbrida ou de maneira só de home office, tu consegue escalar todo
todo o país. Então é um caminho natural, né? Caminho que já ocorreu em outras partes do mundo, onde a economia é mais sofisticada, porque ao fim do dia também a gente tem uma operação mais barata que banco, porque ela é bem menos burocrática, ela é bem mais direta, do investidor para a gente, da gente direto para o tomador de crédito, sem toda essa pirâmide de hierarquia, tem um grande banco. Isso já nos dá mais simplicidade, que nos leva a mais rapidez. Então, a desbancarização do crédito para construtoras e incorporadoras, sendo pelo caminho que é mais simples, mais rápido, mais barato. E o construtor logo repara também que o dinheiro que ele tem necessidade, a gente consegue colocar para ele da medida que ele precisa, não liberando tanto dinheiro de uma vez ou só quando pode liberar, porque para o banco também era muito difícil fazer isso. Às vezes, uma grande liberação que tinha que acelerar muita obra ou esperar um tempo, porque demora 2 ou 3 ou 4 meses para liberar. E a gente consegue manter um fluxo operacional onde a construtora passa a ter uma competitividade sem se atropelar o seu tempo, liberando na medida que o empresário precisa. Essa visão global eu gosto muito, porque quando a gente olha para 2023, foi o primeiro ano que o mercado de capitais fez mais funding para o nosso setor do que o SBPE. Então, há muitas décadas, há muito tempo, o mercado de capitais ele era menor do que o SBPE em si. Então, o sistema financeiro de habitação, quando você junta o SBPE e o FGTS, é ainda maior que o mercado de capitais, mas eu vejo que a tendência é isso migrar. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, olha para alguns outros países, o mercado financeiro e os fundos de pensão também, eles são muito mais presentes nesse fund. E a gente começa a enxergar digamos assim, uma educação financeira um pouco maior do brasileiro. Não sei nem se é por um motivo bom, mas por existir mais XPs, mais BTGs, mais empresas que trazem investidores de uma forma mais simplificada. Então, como foi muito popularizado, está sendo muito popularizado o investimento em renda, não só em renda variável, mas fora dos bancos tradicionais, o pessoal está aprendendo isso, a gente está começando a ter um volume mais relevante. Então, 2023, eu acho que foi um começo dessa pivotada do funding do mercado imobiliário, sair dos bancos tradicionais e irem para o mercado de capitais. E eu acho que a tendência daqui para frente é isso. Mas quando que isso vai migrar e ser tão relevante no mercado de capitais quanto é nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países? Eu acho que aqui o nosso problema ainda é juros. Então, como a gente está num juros alto e a gente trabalha no sistema financeiro de habitação com faixas ali, não sei nem se subsidiadas é o nome, mas com faixas travadas, por exemplo, a poupança, a rentabilidade máxima dela é 0,5 ao mês mais ITR. Então, o máximo que vai ter de rentabilidade na poupança é 6,17 ao ano mais ITR. Mas muita gente já está entendendo que a poupança é um investimento ruim. Está migrando para isso, por isso que a poupança está tendo descapitalização. Então, para mim, o que vai acontecer? Quando a gente tiver um juros mais razoável, por um tempo maior, um período maior de tempo, ninguém mais vai querer, porque assim, eu trabalho com plano empresário, eu trabalho com a produção, eu trabalho com todas essas modalidades. A nossa dor é isso, como eu falei, é muita burocracia, é muito tempo, às vezes, para você aprovar um projeto, é muito moroso e às vezes descasa com o que você precisa e tudo mais. O mercado de capitais, ele tem mais opções, ele é mais flexível, a garantia dele é mais personalizada, é tudo um pouco diferente. Aqui a gente tem um ambiente mais travado e aqui é um ambiente mais aberto. Então, para mim, vai acontecer o seguinte, hoje o mercado financeiro já é maior que o SBPE, mas eu acredito que ele vai ficar maior com esse sistema financeiro de adaptação inteiro quando a gente tiver um patamar de Selic um pouco mais baixo. E a partir daí, vai ficar tão mais vantajoso para todos os consultores, incorporadores e até para quem compra o imóvel está no mercado de capitais, que essa matriz financeira do Brasil ela tende a ficar mais parecida com outros países. Então, para mim, é uma tendência muito natural e quando a gente olha assim, a gente está tão acostumado com o jeito que é hoje, que a gente fica, mas vai mudar mesmo, como é que vai ser? Mas quando a gente olha, por exemplo, para a década de 90, eles não tinham nem um sistema financeiro de adaptação como é hoje. Eles tinham ali alguma coisa, mas, por exemplo, os bancos não faziam plano empresário. Então, acabava que a opção das incorporadoras era a capitalização direta com o cliente. Você tinha um problema de fluxo de caixa, você tinha um problema de obra e tal. Então, a gente passou por ali 30 anos que o plano empresário, a apoio à produção, foram opções mais razoáveis pelo custo capital e agora, para mim, a gente vai entrar numa outra fase
que é o mercado de capitais fomentando mais o setor, cada vez o sistema financeiro de habitação ser menor e ter as taxas mais equiparadas. Então, para mim, quem é incorporador, quem é consultor e está escutando a gente, é olhar muito para isso. Fala, a gente está saindo de uma fase e entrando em outra mais voltada para o mercado de capitais. É uma transição, né? Depois de alguns longos anos, né, no mesmo modelo, acho que agora a gente está entrando numa nova fase de tensão aí de fund, né? A Multiplique, né, ela é uma gestora de recursos. E ela tem um produto, ela tem uma certa flexibilidade de produtos ali, né? E tem um produto que é o Prosoluto. Você poderia falar um pouquinho o que é esse produto, como que ele funciona, como que ele pode ser ofertado aí para as construtoras incorporadoras? Antes de entrar no Prosoluto, viu, Caio? O racional é perfeito, é isso, né? E é um caminho natural. Pode ter certeza que a gente, as gestoras, né? A gente tem crescido e se profissionalizado muito para cada vez mais ter um juro competitivo e ser uma situação. E precisamos lembrar, né, que o pai investe na poupança, mas o filho não investe na poupança, né? O pai tem conta em um determinado banco que o filho não tem em determinado banco. Então é um caminho natural. E a própria indústria de FDIC, a lei é extremamente recente, é de 2001, e as primeiras casas não deram muito certo, de FDIC, multicedente e multisagado. Passou por um processo de amadurecimento. E as casas hoje que são grandes no Brasil, como a Multiplique, elas tiveram que crescer, tiveram que ter um processo de maturação, tem que ter um processo de escala e que hoje que a gente está chegando, né? E é mais um bolso, é importante para o construtor ter mais um bolso e uma opção nesse momento de transição para ele ter uma situação a mais competitiva que aí ele vai vendo dentro da empresa dele o que faz mais sentido. No futuro pode ser maior, sim, o racional seu é perfeito, hoje tem crescido, mas é um bolso, é um negócio que ele tem que estar olhando para não estar para trás, porque o tempo passa muito rápido e cada vez as coisas mudam mais rápido. Prosoluto é um mercado que estava desabastecido, né? Onde a gente encontrou uma grande facilidade. Prosoluto é aquela parte que o banco não financia, para o ouvinte aqui que não tem tanto, então vou lá, vendo algo por 350 mil reais, mas o banco financia 280 e 70 mil. Esse é o Prosoluto. Essa situação normalmente é feita pelas construtoras, tenta-se cobrar uma boa parte antes, mas uma parte não é possível, outra parte fica para depois da entrega das chaves, né? E as construtoras que trabalham isso, elas têm uma rentabilidade melhor. O primeiro diferencial da Multiplique é que a gente consegue ir ajustando por CUB ou pelo modelo de contrato que o construtor vende e atualizando o boleto mensalmente. E essa rentabilidade, quando a gente está falando em produção de crédito para construção civil, tudo é muito longo, né? Tudo é 2, 3, 4, 5 anos, e no Brasil o nosso inimigo é o juro alto, mas nesse caso ele pode ser um aliado do construtor e do incorporador, porque se ele também vai embarrigando isso daqui e deixa lá conosco, ele também vai rentabilizando isso, acaba melhorando a rentabilidade dele bastante. Então a possibilidade da gente ir atualizando esses boletos mensalmente é um diferencial da Multiplique. Outra modalidade é a gente comprar após a entrega das chaves também, que normalmente a inadimplência é um pouquinho maior, né? E também tira aquela situação do empresário de ter que vender a obra de qualquer maneira antes de andar muito, diminuindo muito a rentabilidade e dando uma outra opção para ele ter onde buscar o dinheiro e manter a rentabilidade das vendas da obra dele. Legal. Tá, eu tenho algum... Curioso, pode fazer pergunta também. Então faça. Em relação ao Prosoluto, vocês, na verdade, faz antecipação de carteira? Faz antecipação da carteira. Podemos comprar os primeiros meses, podemos comprar todos, podemos comprar uma parte. Aí a dúvida é muito o seguinte, porque a gente sabe, eu trabalho com Prosoluto, eu tenho meus Prosolutos lá, e a gente tem uma parte ali que é inadimplente. A gente até usa muito a avalista para diminuir e tal, mas como a
a garantia primária está com os bancos, então ele está em alienação fiduciária, o cliente pegou o financiamento ali, a gente não consegue retomar o imóvel. Então, no caso ali de vocês, como vocês fazem nesse sentido de inadimplência? Como é que funciona? A inadimplência, ela é um acordo entre nós e a construtora, né? A gente não faz esse serviço de cobrança e o que a gente faz a pedido da construtora é a negativação em cartório, em Serasa, caso pedir, né? Mas serviço de cobrança a gente não faz. Até porque boa parte das construtoras e incorporadoras não gostam. Elas mesmo gostam de ter esse relacionamento com o cliente deles, eles conhecem. Cada construtora tem um modelinho de contrato diferente de uma para outra. Então, hoje a gente procura ter uma operação silenciosa junto ao sacado, ao cliente do nosso cliente. Porque o nosso cliente é a construtora, né? Então é isso. É só o dúvida aí, até para fazer um pouco de benchmark, quando vai pensar olhar se uma carteira de pró-soluto está saudável ou não, vocês têm alguma métrica de inadimplência que vocês acham, cara, essa carteira tá boa, vale a pena determinar juros? Tem alguma coisa meio padrão assim? A gente, quando pede, a construtora nos passa a carteira de recebível, a gente pede o histórico de pagamento. E daí os clientes inadimplentes, a gente costuma não comprar, a gente chama de efeito vagão. O cara tem lá que não paga 3 meses. Esse a gente nem compra. O objetivo da nossa operação, ela é ser uma operação silenciosa ao cliente da construtora, né? A gente até poderia trabalhar com esse tipo de recebível mais estressado. E já trabalhamos no passado, quando a gente não era uma casa tão especializada para construtora. Dá muito estresse. Mas dá muito estresse para a gente, para a construtora, que cria muito ruído, e isso pode chegar mal ao consumidor que hoje está comprando o primeiro imóvel daquela construtora, pode indicar para um outro. Então, muitas vezes até parece o melhor caminho se a gente ajudasse, né, nesse momento de inadimplência ou tal, mas lá ao fim do dia, na última linha da empresa, ela pode provocar um ruído negativo. É melhor a construtora tocar, e cada uma tem um jeitinho para tocar, mas a gente não é empresa de cobrança, né? A gente realmente é de levantamento de dinheiro, de caixa. Bom, para finalizar aqui, eu tenho uma pergunta que seria: qual a expectativa de custo da captação de recursos para 2025, 2026? A gente, vamos falar que a gente é banqueiro, né, empresa de crédito, então o bom para nós também é quando o juro tá menor. Infelizmente, viu, a taxa Selic aumenta, né? A inadimplência cresce proporcionalmente. Entramos agora no ano de 2024 com uma expectativa da Selic terminar 8,5%, 9%. Selic está 10,5% hoje, dia 17 e 18 de setembro tem reunião do Banco Central, deve aumentar e deve... a expectativa era, até o fim do ano, continuar diminuindo a taxa Selic. Agora já chegou no vértice do V e deve voltar a subir. Essa parte fiscal aí, que não dá tanto conforto aos investidores para comprar os títulos públicos, que acaba fazendo o governo ter que aumentar. E a gente também não gosta, porque a inadimplência sobe um pouco. Mas de um outro lado, eu queria dizer para o construtor que no Brasil a gente reclamar não adianta. Tudo é ciclo, né? Quem sabe ele securitizando a carteira dele conosco de pró-soluto, ele pode acelerar a obra dele, e nesse momento também as coisas devem subir um pouco, né? Porque se aumenta o juro, tudo acaba aumentando, e já comprar antecipadamente, já fechar os contratos de compra e caminhar nesse momento. Até porque se a gente for esperar o momento ideal para fazer negócio, sempre tem alguma coisa, né? Cada 4 anos temos eleição, ou melhor, a cada 2, né? A cada 4 tem Copa do Mundo, que dá uma parada nos negócios, não adianta, que infelizmente para. Pouco tempo atrás, a gente teve o coronavírus, que foi quase um meteoro que caiu no mundo dos negócios. Há 8 anos atrás, 15, 16, o Brasil, o PIB recuou 6, 7%. Então, o negócio é a gente nadar aí, mas a expectativa é de um juro maior. Quem tiver uma maneira de tomar
um dinheiro pré-fixado agora é bom, porque o juro deve aumentar, né? A Multiplique tem linhas pré-fixada e espero que o governo consiga dar um conforto maior para o mercado, que não seja necessário aumentar tanto a taxa Selic, conforme algumas previsões mais pessimistas. A gente, como economista, não está tão pessimista quanto o mercado. A gente acha que a Selic, infelizmente, vai aumentar, mas não vão ser doses muito grandes, vai ser gradual, uns 3 ou 4 aumentos, infelizmente 0,25, mas já com uma possibilidade de voltar a cair. E a gente acha que não vai ser aquela maravilha toda o ano 2025, mas totalmente longe de ser um ano péssimo, o fim do mundo. É o Brasil, né? Nunca é tão ruim, mas nunca é tão bom. Vai nessa linha. Outra pergunta, Caio? Não, eu concordo muito em relação à perspectiva. Eu também estava mais otimista no começo do ano, mas a gente foi vendo ali o desenrolar ali do Selic, tudo. Mas falando do lado ali do setor produtivo, na parte de apetite para empreender, apetite para novos empreendimentos, tudo, eu acho que a gente está num limiar que nem está tão desanimador e nem tão animador. Então a gente está numa fase mais de platô. Então, falando do mercado imobiliário, quando a gente olha, a gente vê que no patamar que dá ainda é possível fazer negócio, mas é claro que se uma inflação sair do controle, a gente está falando ali entre 4% e 5%, se essa inflação subir demais, isso vai refletir muito diretamente. Então, uma preocupação muito nossa é falar, beleza, a inflação está no ok, mesmo que o juros não estando mais tão barato, mas a inflação está no ok, eu acho que dá para a gente continuar lançando, continuar investindo, continuar empreendendo. Aí a nossa expectativa como empreendedor é que a gente consiga ter cada vez mais opções, porque o que era muito complicado quando a gente olha ali para os últimos anos a gente tem poucas opções e a gente está amarrado naquelas poucas. Se dentro daquilo ali não viabilizar o negócio não vai para frente, mas hoje a gente acaba tendo mais abertura para outros formatos, vai falando, antecipação de recebível de pró-soluto, outras formas também de mercado de capitais, outras formas até no sistema bancário tradicional. Então, quando a gente, apesar de a gente estar num momento de taxa de juros não tão boa, a gente está num momento que a gente começa a ter mais opções. Aí eu acho que o grande boom para o setor vai ser quando a gente casar isso, de ter mais opções com juros mais baixos. Aí é a época que o mercado vai efetivamente entrar numa expansão um pouco mais longa do que foi as últimas ali. Eu sou muito otimista com esse futuro próximo, eu falo muito que a melhor fase para o mercado imobiliário, para quem atua no mercado imobiliário, ainda não aconteceu. A gente passou pelos últimos 30, 40 anos de turbulência, quando a gente olha ali na economia, que reflete direto para o mercado imobiliário. Quando a gente olha para os Estados Unidos, para a Austrália, eles passaram ali 20, 30 anos com um platô de juros baixo, e isso fez o mercado imobiliário crescer demais. Então eu acredito que os próximos 10 ou 20 anos a gente vai passar pela nossa época áurea do mercado e vai ser muito relacionado a esse fomento financeiro do nosso mercado, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, viu, Caio? Falando que o futuro da economia do Brasil, os 10, 20, 30 próximos anos vão ser muito melhor do que esse tempo para trás, e precisamos preparar todas as nossas empresas para viver esse momento aí. Mas o caminho é esse, né? O caminho de juro menor no mundo é esse. O coronavírus deu uma atrapalhadinha, viu, nesse processo, senão poderia ter acelerado já um pouco. Mas acho que o caminho é bem isso, né? Os dois colocaram aqui. É um mix, né? É uma baixa dos juros com a diversidade de funding, né? Isso é o melhor cenário para a construção, né? Legal, assim, eu adorei o bate-papo, né? A gente está aqui nos nossos momentos finais. Não sei, vocês gostariam de colocar alguma coisa, deixar alguma consideração? Fernando, eu gostaria de agradecer a parceria com a Cienge. A gente é muito feliz mesmo. No segmento de vocês, de RP, a gente tem parceria apenas com vocês, porque a gente sabe que está bem representado. A gente é uma boa empresa e que procura também ter o melhor empresa do segmento, e gostamos muito. Parabéns pelo trabalho da Cienge. Obrigada, a gente agradece também. Estou muito feliz com essa parceria. Legal, agradecer o Constru Summit aí, tá bem legal também, muita informação. Eu acho que o
caminho que a gente falou muito ali de crescimento do mercado, ele passa pela profissionalização do mercado. Então, esse tipo de evento aqui ajuda muito, trazer informação, trazer o pessoal que está interessado naquilo ali, juntar e trabalhar pelo crescimento do mercado, não só de uma companhia em si, mas quando o mercado cresce, acho que todo mundo cresce, isso é muito bacana. Então, feliz por estar aqui também, participando, e obrigado aí, obrigado por todo mundo que escutou a gente. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você semana que vem em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais.